Se formos procurar na história do Brasil, veremos que há séculos temos produzido normas de proteção ao meio ambiente. Data do Brasil Império a norma jurídica editada por Dom Pedro II, que garantiu a conservação da Floresta da Tijuca no estado do Rio de Janeiro, que é uma das maiores florestas urbanas do planeta. A respeito desses desafios da sustentabilidade, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito ambiental e tributário, Evandro Grilli. Doutor Evandro Grilli, então esta questão de proteção jurídica ambiental no Brasil não é uma coisa nova, ela já vem há um bom tempo. Foi uma ilustração que a gente fez aí no nosso comentário para mostrar a preocupação legislativa do nosso país, né? Muitas vezes o Brasil é colocado aí como um país que precisa melhorar suas questões de preservação ambiental, que precisa cuidar das suas reservas florestais, etc. E, na verdade, a gente já tem uma preocupação muito grande com isso há séculos, né? Então, das primeiras normas jurídicas que se recorda aí foi editada pelo imperador Dom Pedro II, criando o Parque Nacional que hoje deu origem à Floresta da Tijuca, que é, se não for a maior, é uma das maiores florestas urbanas do planeta, né? Isso só foi possível porque o nosso governante máximo naquela época teve a visão de decretar aquela área como um parque de conservação para sempre aí para as futuras gerações. Então, isso é só para a gente dar um pequeno exemplo, né? E se formos visitar ainda o século XX, né, que acabou de terminar, né? Desde a década de 30 a gente já tem legislação florestal. O primeiro Código Florestal foi editado no governo Vargas, ainda por decreto, né, numa época em que a gente vivia uma exceção aí à democracia, mas foi editado por decreto. Depois o Código Florestal em 65, na década de 70, ali no embalo da primeira Convenção Internacional sobre Meio Ambiente, que foi em Estocolmo, né, no começo dos anos 70, vieram a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, depois a Lei de Ação Civil Pública, que legitima Ministério Público e entidades interessadas em preservação a ir para a Justiça defender as questões ligadas ao meio ambiente e a outros bens coletivos. Pois em 98, aquela que para mim é o marco da legislação ambiental, que é a Lei de Crimes Ambientais, que ao criminalizar algumas condutas fez com que a gente mudasse os paradigmas jurídicos de aplicação e proteção dos nossos bens jurídicos ambientais. E continua, né? O começo do século XXI é marcado pela Lei de Resíduos Sólidos. Nós temos também recentemente o novo Código Florestal, que, ao meu ver, é uma grande oportunidade de regularizarmos de vez a questão agrícola no Brasil, regularizarmos as propriedades rurais, enfim, mostrarmos para o mundo que nós efetivamente temos um ordenamento jurídico de proteção ao meio ambiente, mas que não abre mão do desenvolvimento sustentável, que é o que se busca a partir da Constituição Federal de 1988, que é uma das poucas do mundo que tem um capítulo especial para tratar da questão do meio ambiente. Então, do ponto de vista jurídico, a gente pode dizer com muita tranquilidade que nós já temos a estrutura para suportar o nosso crescimento e para disciplinar as relações jurídicas que vão advir dessa nossa interação com o meio ambiente. O Dr. Evandro Grilli, e o homem vem respeitando o meio ambiente desde esse ordenamento jurídico? Olha, eu diria para você que se nós formos fazer um comparativo com a década de 60, a própria década de 70, a gente tem uma modificação muito grande de comportamento das pessoas e especialmente das empresas, né? E eu vejo que dois instrumentos jurídicos contribuíram muito para isso. Primeiro, o licenciamento ambiental. Segundo, os estudos de impacto ambiental dos empreendimentos de grande porte. Eles fizeram com que os empreendedores tivessem um cuidado com
novos empreendimentos que não existia há 30 anos atrás no nosso país, né? Então hoje, para você realizar qualquer obra ou abrir uma empresa, uma indústria, qualquer atividade que cause potencialmente algum impacto ambiental, você vai ter que passar no mínimo por um licenciamento ambiental. Se nós estivermos falando de uma obra de grande impacto ambiental, por exemplo, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, a duplicação de uma rodovia que vai ter que passar por vários setores de mata, você vai ter aí eventualmente a figura do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia da importância disso. No EIA-RIMA, no estudo de impacto ambiental, a gente tem até mesmo a participação popular, porque são condições para que o licenciamento seja autorizado no final, a realização até mesmo de audiências públicas com a comunidade para discutir o empreendimento e os impactos que esse empreendimento vai ter. Então, assim, do ponto de vista das empresas, dos negócios e das grandes obras, eu acredito que a nossa relação com o meio ambiente está muito mais cuidadosa, muito mais preocupada em atender o que a legislação estabelece. Eu acho que nós temos que avançar um pouquinho naquela questão que diz respeito às nossas vidas particulares enquanto cidadãos, né? Usar com moderação os recursos naturais disponíveis, a questão do uso da água. Tem uma questão que é bastante complexa e que a gente precisa tomar cuidado, que é a questão dos resíduos sólidos, né? Como é que a gente trata, até na nossa casa mesmo, aquilo que a gente joga fora, né? Aumentar as inserções de coleta seletiva em condomínios, de prédios, de casas, de bairros, enfim, o cidadão brasileiro individualmente tem que estar preparado também para ter algumas mudanças de atitude. Essa é a parte mais complicada que eu vejo, né? Ainda mais para um país como o nosso, que tem desafios grandes, né? Você tem problemas de eliminação de pobreza, de uma série de coisas, né? Muitas vezes você dizer para camadas da população que são mais carentes que ela tem que tomar cuidado com o que ela faz com o lixo dela, é uma realidade muito distante. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em tudo isso, em educação ambiental, em melhoria das condições sociais e econômicas do nosso povo e preparar esse cidadão para uma atitude individual sustentável também. Acho que é o grande desafio daqui para frente. E aí, se a gente for discutir que tem educação para se fazer, uma série de coisas, né? Então, trabalho árduo pela frente, mas acho que nós estamos num bom caminho. Estamos conversando com o advogado especialista em direito ambiental e tributário, Dr. Evandro Grilli, ele que fala sobre os desafios da sustentabilidade. E falando em desafios, o Dr. Evandro Grilli, o grande problema também que tem aí pela frente é quanto à proteção dos recursos hídricos, né? Essa água subterrânea. Qual é o problema? Esse é um ponto interessante. Nós estamos sentados aqui nos estados do Centro-Sul, em cima da maior reserva de água doce do planeta, e muita gente nem sabe da existência dela. Nós estamos sobre o aquífero Guarani, aquífero Botucatu, que tem inserções aí por 7 estados brasileiros e por todos os países do Mercosul. E, coincidentemente, as maiores concentrações demográficas também estão nessa região. Então, o uso dessa água subterrânea é muito grande. Talvez esse seja o ponto em que nós precisemos avançar juridicamente. A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu alguns critérios para a titularidade dos recursos hídricos. Só que o legislador da Constituição de 88 sequer sabia da existência do aquífero Guarani quando desenhou aquele modelo jurídico que está lá na Constituição Federal. Então eu posso afirmar assim, que é um ponto em que nós temos que avançar. Hoje as águas subterrâneas, segundo a Constituição Federal, são de titularidade dos estados. É uma coisa meio difícil de conceber quando nós temos um
um oceano subterrâneo aí que corta 7 estados no Brasil. Então, você dividir a titularidade disso entre esses 7 estados é muito complicada. Você fica com leis diferentes em cada uma das unidades da federação, leis que até hoje não existiram, né? Mais do que isso, vão ser precisos tratados internacionais no Mercosul para que a gente possa discutir o uso dessa reserva de água de uma forma sustentável para que as futuras gerações continuem usufruindo dela, né? Então esse é um ponto em que nós temos que avançar, criar mecanismos de proteção uniformes em todo o território nacional, quem sabe em todo o Mercosul, né? Um desafio para os governantes dos países componentes desse bloco econômico, para que nós possamos ter aí um ambiente jurídico claro e definitivo para que nós possamos atingir a preservação do aquífero Guarani e o uso racional desse recurso. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito ambiental e tributário, Dr. Evandro Grilli, ele que falou a respeito dos desafios da sustentabilidade. Dr. Evandro Grilli, muito obrigado pela participação do senhor. Eu agradeço, fico sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos.